O Concílio de Jerusalém, o futuro da noiva de Cristo. A igreja se fez missão ou movimento religioso? Este é o tema do vídeo de hoje. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Sou Reginaldo Pessoa, seu irmão em Cristo Jesus, e com muito carinho quero desde já pedir a você que, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve, compartilha este vídeo e no final não esquece de deixar o seu like ou dislike. Quero compartilhar um texto bíblico com você que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, o verso de número 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, e das relações sexuais ilícitas. A igreja de Jerusalém estava sofrendo uma grande contenda nesta época, e havia um grande debate, uma grande contenda, um grande debate. Aqueles irmãos judaizantes, eles estavam querendo impor aos cristãos gentios convertidos a imposição da circuncisão e a observância da lei judaica. Eram os judaizantes que estavam querendo forçar a barra, porque, olha, para continuar fazendo parte da igreja, você precisa se circuncidar, que era uma orientação totalmente judaica, e também a seguir outros rituais da lei do judaísmo. Então o cristianismo estava prestes a ter um grande fracasso e a se dissolver e ou tornar-se como uma seita qualquer daquela época. Era essa a necessidade de um concílio urgente. Então, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 15, nós encontramos este concílio de Jerusalém. Porém, este concílio de Jerusalém não fora o primeiro concílio da igreja primitiva. Não, os apóstolos haviam se reunido no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos para eleger Matias no lugar de Judas Iscariotes. E a segunda vez que eles se reuniram, foi no livro de Atos, capítulo 6, para a instituição dos diáconos. Ali nós encontramos a instituição dos diáconos, ao qual Estevão foi eleito para fazer parte do qual. Os apóstolos chegaram à seguinte conclusão: precisamos de irmãos que sejam cheios do Espírito Santo, para que eles continuem servindo à mesa, e nós vamos continuar no ministério da palavra e da oração. Foi a determinação e a instituição dos diáconos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Já no capítulo 15, nós encontramos a terceira reunião, o terceiro concílio. Essa terceira reunião, ela ficou conhecida como o Concílio de Jerusalém. Ela foi convocada pelos apóstolos. Sim, teve a insistência do apóstolo Paulo e Barnabé. Porém, ela foi convocada pelos apóstolos para debater, porque os judaizantes, aqueles irmãos que vinham do judaísmo, os judeus, eles estavam olhando para os gentios e vendo que os gentios teriam que se converter ao judaísmo primeiro. A pergunta daquela época é: o que precisamos fazer para ser salvo? Quais os sacrifícios que eu preciso fazer para continuar tendo direito à salvação? É a mesma pergunta de hoje: o que é necessário para ser salvo? Além dessas imposições que eles estavam querendo colocar sobre os gentios convertidos. Então essa pergunta pairava e uma discussão surgiu.
E os apóstolos usaram de grande sabedoria, principalmente Pedro, que gozava de uma fama maior, de um prestígio maior, e com certeza foi ele que convocou, junto com os demais, e presidiu este concílio de Jerusalém. Chega-se à seguinte conclusão, porque no dia, o apóstolo Pedro, ele se levanta e no versículo 10 do capítulo 15, ele faz um seguinte questionamento. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? O versículo de número 11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, o que é necessário para a salvação é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta foi a colocação do apóstolo Pedro. Em seguida ao apóstolo Pedro, Paulo e Barnabé testemunharam das maravilhas que Deus fizera através deles para com os gentios. A respeito de Cornélio também, que Cornélio foi batizado com o Espírito Santo, sendo gentio, e não foi circuncidado e nem estava observando as leis. Ou seja, o Espírito Santo estava administrando a noiva do Cordeiro. O Espírito Santo era quem administrava e adornava a igreja de Cristo. Olha bem, o que eu quero dizer com isto é que hoje precisamos observar estas mesmas classes de doutrinas que foram ali idealizadas no Concílio de Jerusalém. Nada mais é necessário ou é preciso fazermos hoje algo mais para obtermos a salvação, ou a graça salvadora de Cristo simplesmente é necessário. Esse questionamento hoje ele é em voga, ele está sendo executado por muitas pessoas e às vezes até mesmo por várias comunidades. Como dissemos já, ele foi convocado pelos apóstolos. Então, esse concílio de Jerusalém, ele é o padrão, ele é o modelo de concílio e também um modelo de doutrinas básicas para a noiva do Cordeiro. Repito, o concílio de Jerusalém estabeleceu as principais regras da sã doutrina. Não são regras aqui criadas por instituição, não, mas regras pelo organismo, que é a igreja viva, a igreja organismo de Cristo Jesus. E essas regras, essas doutrinas, nós vamos já daqui a pouquinho discorrer sobre isso. Após o testemunho de Paulo e Barnabé, o então também apóstolo Tiago fez uso da palavra e levantando-se, ele colocou agora no versículo 19, ele colocou a importância do seu julgamento, a importância do que ele estava avaliando esta consequência dos judaizantes ali. Ele diz assim, no versículo de número 19, do capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo de Deus. Veja bem, disse assim o apóstolo Tiago: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Essas foram as determinações deste concílio. Essa doutrina foi criada na igreja primitiva e aí está o modelo que definiu o futuro do cristianismo.
o modelo de doutrinas que definiu o futuro da Igreja de Cristo. O que é necessário para a salvação? Essa pergunta, ela continua. E o Conselho dos Apóstolos decidiu por colocar essa seguinte observância. Primeiro, comidas sacrificadas. Será que serve para hoje? Comida sacrificada aos ídolos? Será que é necessário nós observarmos hoje em dia esta mesma declaração do apóstolo Tiago? Sim, porque há muitos cristãos hoje que dizem assim, não, eu posso entrar numa fila de Cosme e Damião, eu posso entrar em qualquer festa dedicada a qualquer entidade, participar do banquete, participar de tudo ali. Não tem nada, porque esse texto ficou apenas para a igreja primitiva, pois este concílio ele foi realizado, segundo a maioria consciente, no ano 48 do primeiro século. Então, não é para hoje. Foi para o passado, foi para aquele tempo. Não, continua a mesma coisa. Hoje nós não devemos ignorar e deixar isso de lado, porque está na Bíblia e faz parte da sã doutrina da igreja primitiva. Por que eu não falo simplesmente doutrina, mas sã doutrina? Porque encontramos muita diferença dos conjuntos de doutrina dos apóstolos para os conjuntos de doutrinas de hoje. Vamos observar na seguinte ótica. O cristianismo é cristianismo desvinculado do judaísmo. O cristianismo é cristianismo. O cristianismo não pode ser misturado com o judaísmo. O cristianismo não pode ser misturado com o sistema idolátricos. É muito simples, é muito bonito falar em ecumenismo, falar no ajuntamento, numa unidade de todas as religiões, mas o cristianismo não é religião. O cristianismo não é um movimento religioso. O cristianismo é algo muito mais quando se olha para o cristianismo através da figura do seu fundador, dos personagens que ele não viveu, mas do personagem que foi encarnado pelo Deus homem aqui neste planeta, que sofreu e se sacrificou ali na cruz do Calvário, num lugar chamado Gólgota, por mim e por você. Ele se sacrificou por nós. Então, o cristianismo, quando nós olhamos o cristianismo na base do seu Criador, do seu fundador, então nós olhamos que a Igreja de Cristo, ela é diferente, é uma igreja. Nós não podemos olhar a igreja na visão de templo, a ótica de templo. Eu tenho que olhar a igreja na ótica de igreja, na ótica de pessoas, na ótica de organismo, de algo que é administrado. E o organismo não é administrado por seres humanos, não é administrado por nós. Quem administra a igreja, o organismo, é o Espírito Santo. A primeira palavra aqui que encontramos no versículo de número 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo, em primeiro o Espírito Santo e depois a nós. Ou seja, os apóstolos eles tinham comunhão com o Espírito Santo.
Eles sabiam o que estava bem aos olhos do Espírito Santo. Eles conheciam o sentimento do Espírito Santo, porque eles tinham afinidade com o Espírito Santo. Diferente de um administrador que é técnico, que administra uma igreja hoje, administra uma comunidade que se reúne no templo e que usa a denominação de igreja, é muito diferente quando olhamos essas duas óticas diferentes. Olhando do prisma de organismo, vamos elevar a nossa fé. A igreja é as pessoas que se reúnem no local. A igreja não é aquele templo onde as pessoas se reúnem. Quando vemos as pessoas falar, denominar templo de igreja e levar a igreja como templo, olha, eu preciso estar na igreja. Ou seja, o templo, ele está errado. Ele precisa se inserir nas pessoas, na comunhão, na unidade das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. É bem diferente a igreja do templo. Por isso que hoje muitas pessoas dizem há tantos desigrejados, porque são aqueles que saíram da igreja por um motivo ou por outro. Mas essas pessoas, na verdade, elas não são desigrejadas. Esse termo é um termo pejorativo e que tem sido usado para menosprezar. Mas se os desigrejados, como falamos, eles estão lá, a culpa é daqueles que estão igrejados. Se formos olharmos desse prisma, porque seguir essas regras aqui, essa doutrina do Concílio de Jerusalém, ninguém se torna desigrejado. Porque torna a liberdade do Evangelho em Cristo Jesus. O cristianismo, ele não segue as leis, o sábado, nem sacrifício, nem cerimônias que eram dadas na antiga aliança. O cristianismo é outra coisa bem diferente, tá? Comidas sacrificadas, como já dissemos, é para hoje. Sangue e carne sufocada. Parece coisa banal, coisa simples, não é necessário fazer isso, mas sim, também não pode ser ignorada, que faz parte da doutrina. Por quê? Porque desde o livro de Levítico nós vamos encontrar Deus falando que o sangue é a vida. E se eu me alimento do sangue, eu estou interferindo na santidade daquele que é o dono da vida. Se eu estou me alimentando de sangue, eu estou me alimentando de vida. Então eu estou afrontando aquele que criou a vida, porque a vida pertence a Ele e é para Ele. Ele não permitiu que a vida fosse o alimento nosso, em lugar nenhum da Bíblia. Ele permitiu que animais, aves, sejam o nosso alimento, porém sem a vida. Sem a vida. Eu não quero entrar aqui no contexto do que pode e do que não pode ser alimento, porque é tema para outro vídeo. Mas a vida, o sangue, não deve ser o alimento daquele que ama a Cristo, daquele que espera a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É também um pecado. Relações sexuais ilícitas. Nós estamos vivendo num século que o adultério não é mais pecado, a fornicação não é mais pecado, mas continua sendo pecado. A Bíblia não mudou. O Deus da Bíblia não mudou. Eu posso até mudar alguns textos da Bíblia, mas estarei interferindo, porque na realidade a palavra de Deus ela deve ser respeitada como a palavra de Deus. Não é que a Bíblia contém a palavra de Deus, não. Ela é a palavra de Deus. E eu devo olhar com essa visão.
Ela é a palavra de Deus. E ela diz que o adultério, a fornicação, o homossexualismo, tanto masculino como feminino, é pecado. Então essas relações sexuais ilícitas, elas continuam sendo pecado e fazem parte da sã doutrina da igreja primitiva no Concílio de Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, para aquele que não quer aceitar. E para Deus, se você aceite ou não, é indiferente, porque você aceitando ou não essas doutrinas ordenadas através do Espírito Santo, o que vai acontecer? Não vai mudar nada, Deus não vai mudar. Se você crê, ele é Deus. Se você não crê, ele continua sendo Deus. Se você crê na palavra dele, ele continua sendo Deus que tem uma palavra que cumpre a sua palavra. Esta é a grande verdade. O homem é indiferente. Ele é indiferente. O ateu pode não crer em Deus, mas Deus olha para o ateu e sabe que ele existe. E aqui entre nós, todo ateu sabe que um dia vai morrer. E se ele sabe que um dia vai morrer, ele espera algo do outro lado, sim. Não existe o ateu ao fundo da letra. Ele pode dizer, eu não creio em Deus, mas Deus não vai deixar de existir se ele não crê em Deus. A verdade, às vezes, dói, mas é esta a grande verdade. Quando vivemos no século que olhamos e deixamos o pecado aflorar, e olhamos o pecado como normal, como comum, nós estamos também cultuando ao pecado. Precisamos ter cuidado no local que nós estamos, que dizemos que vamos glorificar o Senhor, se realmente o Espírito Santo é o administrador, se realmente ele está com um olhar para aquele lugar. Porque na igreja primitiva, como vemos, os apóstolos sabiam qual era a vontade dele. Eles não eram administradores da igreja. Eles não eram administradores de comunidade. Eles eram homens que estavam à frente de um organismo chamado igreja. O Concílio de Jerusalém é o padrão doutrinário para uma igreja viva. É o padrão doutrinário para uma igreja viva. Se nós queremos uma igreja viva, vamos seguir esse padrão doutrinário. E a partir desse padrão doutrinário, a igreja se fez. O quê? Se eu perguntasse, a igreja se fez missão. Será que ela propagou um evangelho puro? Talvez, naquela época. Mas será que a igreja hoje ela propaga um evangelho puro, um evangelho sem segundo interesses? Será que a igreja se faz missão realmente para aumentar, para ganhar almas, pessoas para o reino de Deus? Ou será que a missão hoje é fazer um reino dentro do reino de Deus? Como tem muitas pessoas assim fazendo o seu reino dentro do reino de Deus. Será que é esta a missão da igreja? Não. A igreja participa da missão de Deus. E a missão de Deus é converter o mundo do pecado. Através do Espírito Santo. A igreja participa desta missão, a missão de Deus, porque a igreja deve anunciar um evangelho puro, um evangelho sem interesse. Um evangelho não feito de formulários cerimoniais, um evangelho não feito de cerimônias, mas um evangelho feito de cruz. Um evangelho feito de oração, um evangelho feito de jejum, um evangelho construído através de sacrifícios. Porque evangelho sem sacrifício não é evangelho. Evangelho sem cruz é apenas uma cerimônia morta.
Ou será que a igreja se fez um movimento religioso? Um movimento religioso. O Evangelho, ele liberta. O Evangelho de Cristo liberta o pecador. Ele quebra as algemas invisíveis. Ele solta aquele que está acorrentado no pecado. Ele tira aquele que é escravo do pecado e coloca em liberdade espiritual, em liberdade para adorar, em liberdade para gritar, em liberdade para amar. Essa é a função do Evangelho. Mas o movimento religioso não. Prega apenas um movimento que vem de cerimônias mortas, de formulários mortos, com algumas palavras bonitas dizendo que é Evangelho, às vezes até mensagens teológicas e poderosas, mas que não trazem a vida, não trazem a fonte da água da vida, não saciam a sede da samaritana, não sacia a sede daqueles que estão sedentos. Não é o chamado que Jesus abriu os braços no último dia da festa e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. O movimento religioso tem um Cristo que ainda está na cruz, mesmo em igrejas evangélicas. O movimento religioso é quando a igreja ela se entra em fragmentos, várias partes, vários fragmentos. E isto aconteceu aqui, não é uma crítica, é um alerta para a nossa igreja, Assembleia de Deus. Ela se fragmentou, se transformou num movimento religioso, onde cada local tem suas regras, onde cada local tem sua doutrina, onde cada local tem o seu príncipe, onde cada local tem o seu rei. Hoje foi criado vários artifícios que existe o imperador nacional. Meus amados, precisamos acordar para a realidade. Nós vivemos numa igreja viva ou vivemos num movimento religioso? Fazemos a missão ou estamos fazendo o homicídio eterno? Ou estamos matando, dizendo que é a palavra de Deus, mas deixando as pessoas mortas? O avivamento, estamos esperando um avivamento, mas queremos que o avivamento venha através de outro. Quando se fala em avivamento, todo mundo quer um avivamento, todos desejam um avivamento, mas quantos oram a favor de um avivamento? E o avivamento só vai começar quando todos nós buscarmos este avivamento, mas o avivamento que Deus quer enviar. O avivamento não é o avivamento que nós queremos. Queremos um avivamento que nós vamos compreender o que está sendo pregado, não esta bagunça que por aí está. Não nem derrubar ninguém. Por quê? Porque o avivamento ele vai ser trazido pelo Espírito Santo de Deus, que será segundo a vontade dele. Será que a igreja se fez missão ou a igreja se fez movimento religioso? Se você me acompanhou até aqui, que o Senhor Deus abençoe a sua vida e a sua família. Peço, se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu comentário. O que houve, o que você não gostou. E nós estaremos sempre aqui. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz do Senhor Jesus.